Olá, meus amores! Eu sou a Dona Maria e hoje vou contar para vocês uma história que carrego no coração há muitos anos. Uma história de coragem, de luta e principalmente de amor. Talvez você, que está assistindo, também já tenha enfrentado algum tipo de batalha pela sua liberdade. Ou talvez você ainda não saiba o que significa ter que tomar uma decisão que pode mudar toda a sua vida. Mas eu vou contar tudo. Eu era uma jovem de 19 anos e meu pai, ele tinha o controle de tudo. Tudo na minha vida. Não só sobre o que eu fazia ou o que eu pensava, mas até sobre quem eu ia casar. Eu não podia sair sozinha, não podia ver meus amigos e meu futuro. Bom, meu futuro estava nas mãos dele. Ele que ia escolher quem eu ia casar. Mesmo eu não querendo, mesmo não amando aquela pessoa. Mas como é que pode, né? Um pai querer escolher até o amor de sua filha. Isso nunca fez sentido para mim. Mas antes de contar como tudo mudou, eu preciso pedir algo para você. Se você está gostando dessa história e quer ouvir o que aconteceu, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é algo que você não vai acreditar. Eu peço a você, minha querida, que assista até o final, porque o final dessa história vai mexer com você de uma maneira que você nunca imaginou. E me conta de onde você está assistindo essa história. Coloca aqui embaixo. Agora vamos começar. Deixa eu contar um pouco sobre a minha família. Meu pai... o meu pai. Seu nome era José, e ele era um homem muito sério, muito rígido. A minha mãe, Dona Rosa, era uma mulher doce, mas em casa, quem realmente tomava as rédeas de tudo era ele. Sempre foi assim. Não que minha mãe não tivesse voz, mas o José... Ele fazia questão de que tudo fosse do jeito dele. Nesse tempo nós morava em São José do Rio Preto, em um interior de São Paulo. Eu tinha um irmão também, o Joaquim. Ele era mais novo que eu, mas nunca teve a pressão que eu carregava. O Joaquim podia fazer o que quisesse. Podia sair, podia brincar, podia ter amigos, podia até ir para a cidade quando quisesse. Já eu, minha vida era completamente diferente. Meu pai, ele não me dava liberdade nenhuma. Eu tinha que ficar em casa, aprender a costurar, fazer as coisas para ele e para minha mãe. Mas quando se tratava de mim, ele era implacável. Não podia dar um passo sem que ele soubesse, não podia sequer olhar para a rua sem que ele me perguntasse o que eu estava fazendo ali. Eu sei, você deve estar pensando, mas como assim? Por que ele fazia isso só com você? Pois é, eu também me perguntava. Ele nunca foi tão duro com o Joaquim, nunca. Ele podia sair e ir aonde quisesse, mas eu era mulher. E para o meu pai, ser mulher significava que a minha vida já estava escrita. Meu destino, ele dizia, era ser esposa de alguém que ele escolhesse. E isso era para ser o meu único propósito. Ele dizia que eu deveria ser boa, que meu dever era esperar que ele me arrumasse um casamento com um bom homem, um bom partido, e o pior de tudo é que ele queria controlar até quem eu ia amar. Não importava o que eu sentia, não importava se eu tinha sonhos. O que importava era ele. Ele, meu pai, achava que só ele sabia o que era melhor para mim. Eu vivia assim, por muito tempo, sem coragem de dizer nada, sem forças para lutar contra a vontade dele. Mas em meu coração, eu sabia que eu não podia ser apenas isso, ser controlada, ser apenas uma escolha dele. A liberdade parecia algo tão distante, tão impossível. Toda sexta-feira, meu pai fazia questão de reunir os amigos dele aqui em casa. Não era nada de festa, nem de diversão, como vocês podem imaginar. Nada disso. Ele e os amigos dele se juntavam na varanda, colocavam aquela mesa de madeira bem velha e jogavam dominó. E aquilo para mim era uma rotina, algo que eu já sabia que aconteceria toda semana. Eles ficavam ali por horas, falando de política, de negócios, de tudo e de nada, enquanto eu ficava lá dentro, sem poder sair, sem poder interagir, sem poder fazer nada. Era quase como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível. Eu ficava olhando pela janela, de longe,
tentando entender aquele mundo de homens, tentando me distrair de alguma forma. Às vezes, eu até ouvia risadas, mas era sempre distante, como se eu fosse uma pessoa qualquer, sem importância. Eles se divertiam, conversavam, jogavam. E eu? Bom, eu ficava lá dentro, cuidando da casa, ajudando minha mãe, esperando o fim da noite, esperando que aquilo tudo passasse. Eles nunca me chamavam para participar, nunca perguntavam o que eu pensava ou o que eu queria. Era sempre assim, como se minha única função fosse ser uma espectadora da vida deles. Axe, eu sei que muita gente deve achar que isso foi normal naquela época, mas para mim era uma sensação de prisão. Eu era jovem, tinha meus 19 anos e tinha muitos sonhos. Queria conhecer o mundo, queria sair por aí, queria viver minha vida. Mas toda sexta-feira tudo se repetia. Eles lá jogando dominó e eu aqui, dentro de casa, sem poder fazer nada. Eu olhava para aqueles homens e pensava: será que eles têm alguma ideia de como é viver na minha pele? Será que eles entendiam o quanto eu queria ser mais do que isso? Será que meu pai sabia o que eu sentia? Ou ele estava tão cego pelo controle que queria ter sobre a minha vida que não se dava conta do que estava fazendo comigo? Mas, sabe, é engraçado. Tudo que a gente vive, de uma forma ou de outra, vai nos ensinando. E eu estava aprendendo muito mais do que eu imaginava, porque aquele cenário, aquela rotina, era só o começo. Eu ainda não sabia, mas o que estava por vir ia virar tudo de cabeça para baixo. Teve um dia que eu nunca vou esquecer, que o meu pai pediu um café para o Josuel, um dos amigos dele. Eles estavam lá, como sempre, jogando dominó na varanda, e meu pai me chamou. Ele pediu o café com aquela voz autoritária, e eu não tinha escolha, né? Eu era obrigada a ir. Então, eu fui, levei o café para ele, mas, num momento de distração, eu deixei o café derramar um pouco. Não era de propósito, claro, mas o meu pai, ele não pensava assim. Na hora, ele olhou para mim com um olhar tão furioso, tão repulsivo, e começou a gritar. Ele se levantou da cadeira, me xingou na frente de todo mundo e disse, com aquelas palavras duras que eu nunca consegui esquecer: "Olha o que você fez, Maria. Nunca consegue fazer nada certo. É uma vergonha para a nossa família." Ele me humilhou ali, na frente de todos os amigos dele. O Josuel e os outros ficaram olhando, meio sem saber o que fazer. Mas meu pai não se importava. Ele queria que todo mundo visse o que ele dizia sobre mim. Queria que eu fosse humilhada, que eu me sentisse pequena, inútil. Eu não aguentei. Naquele momento, eu não consegui suportar mais. Eu só queria desaparecer. Então eu saí correndo, sem nem olhar para trás, entrei em casa e travei a porta. Fiquei lá, sozinha, chorando, com o rosto quente de vergonha e raiva. Eu me sentia como se fosse um nada, como se eu não tivesse valor nenhum para ele, nem para ninguém. Sabe, naquele dia, algo dentro de mim quebrou. Eu já não aguentava mais. Não aguentava o olhar dele, a voz dele, a pressão dele. Eu queria gritar, eu queria fugir, mas eu estava tão perdida, tão sozinha. Eu olhava para minha vida e parecia que eu nunca ia conseguir mudar nada. Eu estava naquela casa, naquela vida, e meu destino parecia já estar traçado, com todas as escolhas sendo feitas por ele. Mas foi nesse momento que eu soube que algo tinha que mudar. Eu não podia mais viver assim. Não podia mais ser aquela menina que só recebia ordens, que vivia à sombra dele. Eu não queria mais ser humilhada na frente dos outros. Não queria mais ser tratada como se eu fosse invisível, como se eu não tivesse direito a nada. Eu sabia que estava na hora de tomar uma decisão que iria mudar tudo. Minha mãe, Dona Rosa, ela via tudo. Ela via o que meu pai fazia comigo, via a humilhação, via o sofrimento que eu estava vivendo. Eu sei que ela queria fazer algo, queria me defender, mas ela também estava presa naquele casamento, naquela vida. Meu pai era muito duro com ela também, muito. E ela, apesar de ser tão doce e meiga, tinha medo de falar algo. Tinha receio de se opor a ele, porque sabia o que ele era capaz de fazer quando estava furioso.
Eu lembro que naquele dia, depois de eu ter corrido para dentro de casa e trancado a porta, ela entrou no meu quarto. Ela não falou nada de imediato, só me olhou, com aqueles olhos cheios de tristeza e compreensão. Eu estava deitada na cama, chorando, o rosto todo inchado de tanto chorar. Ela se sentou ao meu lado e, com a mão suave, começou a me acariciar os cabelos. Ela me disse: Maria, eu sei o que você está passando, meu anjo. Sei que você está sofrendo, sei que você se sente presa, mas você precisa ser forte. Você é muito mais do que tudo isso. Você vai encontrar um jeito de ser feliz, mesmo que eu não possa fazer nada para mudar tudo isso agora. Ela falava essas palavras com tanto carinho, com tanta ternura, mas eu sabia, no fundo, que ela também estava se sentindo impotente. Ela queria me proteger, queria que eu fosse livre, mas tinha medo. Medo do que meu pai faria se ela se revoltasse, medo de desafiá-lo. A vida dela também estava limitada por ele, e eu sabia disso. A única coisa que ela podia fazer naquele momento era me dar palavras de conforto. Ela me abraçou e disse: Eu sei que parece que não tem saída, filha, mas você precisa ser forte. Não deixe ele te diminuir assim. Você tem um valor imenso, e um dia você vai ver, isso tudo vai passar. Mas eu sabia, lá no fundo, que minha mãe também estava carregando suas próprias dores, sua própria prisão. Ela nunca foi feliz, e eu via isso claramente. Ela não podia me dar a liberdade que eu tanto queria, porque, na verdade, ela mesma nunca a teve. Mas naquele abraço, naquele momento, ela me deu algo que eu nunca vou esquecer. Ela me deu a esperança. Mesmo que as palavras dela fossem limitadas, mesmo que ela não pudesse me libertar da forma que eu desejava, aquele momento me deu forças para seguir em frente. Pelo menos naquele instante, eu sabia que alguém se importava, mesmo que não pudesse mudar minha vida. Foi com aquelas palavras da minha mãe que eu percebi que eu não podia mais esperar por uma mudança vinda de alguém. Eu estava esperando que meu pai me desse liberdade, que minha mãe me salvasse, mas eu vi que era eu mesma quem tinha que mudar minha história. E naquele dia, eu jurei para mim mesma: eu não vou mais ser o que eles querem que eu seja. Eu vou lutar pelo que eu quero, mesmo que seja difícil. Meu pai, como eu disse, era um homem de poucas palavras, mas ele tinha suas amizades. E uma dessas amizades era o Crispim. Ele era um homem da minha cidade, talvez tivesse uns 30 anos, mas sempre estava por perto, comprando ovos de galinha do meu pai. Ele comprava os ovos toda semana, e ao longo dos anos, meu pai acabou criando uma certa admiração por ele. O Crispim era o tipo de homem que meu pai idolatrava. Tinha dinheiro, aparência, e sempre falava com meu pai, com aquele tom de superioridade que fazia ele se sentir importante, como se estivesse se relacionando com alguém de status, alguém respeitado na cidade. Eu me lembro de uma conversa que eles tiveram quando Crispim estava indo embora de nossa casa depois de mais uma dessas compras. Ele me olhou, como quem estava fazendo um elogio, e disse: Seu pai tem uma filha muito bonita. Quem casar com ela vai estar bem de vida. Ele disse isso com um sorriso, como se fosse algo normal, algo que fosse um prêmio, sabe? E o pior de tudo foi que meu pai sorriu, orgulhoso. Ele não percebeu a humilhação que isso me causava. Para ele, aquele comentário era só mais um elogio, uma reafirmação de que eu estava pronta para ser oferecida a alguém. Quando o Crispim foi embora, meu pai me chamou na sala. Eu já sabia o que ele ia dizer. Eu já sentia que o pior estava por vir. E naquele momento, ele olhou para mim com aquele olhar sério de sempre e falou: Maria, tá na hora de você casar. Você não é mais uma menina. O Crispim, aquele homem que comprou os ovos, ele pode ser seu marido. Ele é um homem de verdade, alguém que vai te dar tudo o que você precisa. Ele falou isso como se fosse algo simples, como se a minha vida estivesse ali, nas mãos dele, e ele pudesse decidir quem seria o meu marido, como se fosse algo banal, como uma compra que ele fazia toda semana. Naquele momento, meu mundo desabou. Não era só a ideia de me casar com um homem que eu mal conhecia, mas era a sensação de que minha vida,
meu futuro, estavam sendo decididos sem que eu tivesse qualquer voz. Meu pai me via como um produto, algo que ele estava vendendo para Crispim, como se ele estivesse me fazendo um favor. Eu já não sabia mais o que fazer, não sabia se podia lutar contra aquilo. Eu não queria casar com ele. Não queria casar com ninguém que eu não amasse, mas o meu pai já tinha tomado sua decisão. Mas o pior ainda estava por vir. Eu sabia que aquela não era apenas uma conversa sobre casamento. Era a decisão de um homem que, para mim, parecia cada vez mais distante. E aquilo que eu mais temia estava se aproximando. Uma vida sem escolhas, sem amor, sem liberdade. Eu sabia que esse casamento, se fosse para acontecer, seria o fim de tudo o que eu sonhei. O pior estava mesmo chegando. Uma semana depois daquele encontro, Crispim voltou aqui em casa, como sempre, para pegar os ovos de galinha. Eu estava na cozinha, tentando fazer as coisas sem pensar muito, sem querer olhar diretamente para ele, porque no fundo eu sabia o que estava por vir. Meu pai, como sempre, fez questão de ser cortês, de agir como se estivesse fazendo um grande favor. E naquele dia ele foi direto ao ponto, sem nenhum tipo de cerimônia. Ele se aproximou de Crispim e, com aquele sorriso de quem estava fazendo uma grande negociação, disse: Crispim, a minha filha Maria está pronta para casar. Eu ofereço a mão dela a você, se você quiser. Meu pai tratava isso como se fosse uma troca de mercadoria, como se eu fosse um objeto, algo que ele estava simplesmente entregando, sem pensar em mim, sem se importar com o que eu sentia. Ele nem ao menos perguntou se eu queria ou não, se eu gostava de Crispim, se eu tinha algum desejo, alguma vontade. Para ele, isso tudo era só uma formalidade, uma transação, e o que mais importava era o que ele achava que seria melhor para ele, não para mim. E o pior de tudo, foi quando Crispim aceitou. Ele aceitou, sem pensar duas vezes, como se fosse uma coisa simples, sem nenhuma emoção envolvida. Ele só disse: Claro, seu José, se a Maria estiver disposta, eu aceito a sua oferta. E naquele momento, eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu não era nada mais do que uma escolha dele, uma promessa que meu pai estava fazendo por mim. Quando Crispim foi embora, meu pai virou para mim e, com aquele tom autoritário, disse: Tá vendo aí, Maria? Esse é o homem certo para você. Já marcou até a data do casamento. Ele falava como se eu fosse uma criança, como se eu não tivesse voz nenhuma na minha própria vida. Como se tudo já estivesse decidido, como se eu não tivesse escolha, nem direito de questionar. Eu me senti como se estivesse sendo empurrada para um abismo, sem poder fazer nada. O que mais doía não era só o fato de eu não ter escolha, mas o fato de que ele realmente acreditava que estava me fazendo um favor. Ele me tratava como se eu fosse um bem dele, algo que ele podia doar, dar para quem quisesse, sem nem me consultar, sem nem me perguntar o que eu sentia. E eu não sabia mais o que fazer. Hoje, as coisas são muito diferentes, né? As mulheres têm mais liberdade, têm o direito de escolher seu próprio caminho, escolher com quem casar, o que fazer da vida. Eu vejo as jovens de hoje e fico até admirada com a coragem que elas têm. Elas podem ir onde querem, fazem suas escolhas, têm voz, e isso é algo que eu nunca imaginei que fosse ver na minha vida. Elas podem ser quem quiserem ser, fazer o que quiserem fazer. E isso me dá uma sensação de esperança, porque sei que mesmo com tudo o que eu passei, a vida delas é muito mais justa, muito mais livre. Mas naquela época, as coisas eram bem diferentes. No meu tempo, eram os pais que decidiam tudo. A vida da filha não era dela, era deles. Eles escolhiam o marido, escolhiam o futuro, escolhiam tudo. O que eu sentia, o que eu queria, não importava. Só importava o que o meu pai queria. O casamento era uma questão de honra para ele. Era algo que ele controlava como se fosse uma negociação, uma troca de bens. Eu não tinha direito de decidir nada. Se meu pai dizia que Crispim era o homem certo, então ele era o homem certo, ponto final. A gente não podia questionar nada. O que os pais diziam era a verdade absoluta. Eles tinham o poder de moldar a vida da gente, e a gente tinha que aceitar.
Não havia espaço para sonhos ou desejos pessoais. Não havia liberdade para ser quem você realmente era. A única coisa que importava era agradar ao pai, ao marido, a todos, menos a você mesma. E quem ousasse contestar isso, bem, enfrentava a dor da humilhação, do desprezo, da rejeição. Eu sei que as coisas mudaram. Sei que hoje as mulheres têm voz e têm poder. Mas naquela época não era assim. E, por mais que eu olhe para trás e veja como era difícil, eu também sei que tudo aquilo foi o que me moldou. Me fez ser forte. Me fez entender que, embora eu não tivesse escolha naquela época, hoje eu sou capaz de fazer as minhas próprias escolhas. Hoje as coisas são diferentes. Sim, as mulheres têm mais liberdade, mais escolha, mais voz. Mas eu sei que o que eu vivi não é só uma história antiga, não é algo do passado. Muitos ainda vivem em situações como a minha. Muitos ainda são controlados pelos outros, pela pressão da sociedade, pela pressão da família. E foi isso que me fez entender que o que eu vivi, apesar de toda a dor, me trouxe forças. Forças que me levaram a tomar uma decisão que mudaria tudo. Mas a verdade é que naqueles momentos de opressão, de silêncio, eu não sabia se teria coragem de fazer algo. Eu não sabia se conseguiria romper com tudo o que meu pai esperava de mim, com o futuro que ele já havia planejado. Eu não sabia, mas o que aconteceu a seguir você não vai acreditar. Eu tomei uma decisão que mudou completamente o rumo da minha vida, e eu quero te contar tudo, cada detalhe, cada passo que eu dei para conquistar minha liberdade. Eu sei que você está curioso agora, e eu prometo, o melhor ainda está por vir. Fique comigo até o final, porque eu garanto que você não vai querer perder o que vem a seguir. E assim foi. Eu casei. Não teve festa, não teve igreja, não teve vestido bonito. Foi só um papel assinado e pronto. Já estava feito. Meu pai apertou a mão de Crispim como se estivesse fechando um grande negócio, e eu só assinei, sem dizer nada, sem sentir nada. Quando vi, já estava saindo da casa onde cresci para ir morar com ele. Aos 19 anos, eu já era casada com um homem que eu nem sequer escolhi. No primeiro dia, quando chegamos na casa dele, ele até me tratou bem. Parecia um homem atencioso, perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu pensei comigo mesma. Talvez ele não seja tão ruim. Talvez eu possa ter uma vida tranquila aqui. Mas isso durou pouco. 2 meses depois, tudo começou a mudar. Lembro bem desse dia. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, e quando ficou pronto chamei ele. Crispim, a comida está na mesa. Eu falei normalmente, esperando que ele viesse sentar para a gente almoçar juntos, como qualquer casal faria. Mas ele nem se mexeu. Só olhou para mim e disse: "Se quer que eu coma, traz aqui." Eu fiquei parada ali, segurando a colher, sem saber se tinha ouvido direito. Mas ele não repetiu. Só ficou esperando, com aquele olhar de quem não aceitava ser contrariado. E eu, sem saber o que fazer, fui e levei o prato até onde ele estava. Naquele momento, eu senti que algo dentro de mim quebrou. Não era só um pedido, era um aviso. A partir daquele dia, eu entendi o que ele esperava de mim. Eu não era a esposa dele. Eu era a empregada. Depois desse dia, tudo mudou. Ele nunca mais se levantou para pegar a própria comida. Nunca mais perguntou se eu estava bem. Eu tinha que servir tudo para ele, fazer tudo do jeito que ele queria. E se eu demorasse ou esquecesse de alguma coisa, ele reclamava, me olhava torto, falava que mulher tem que saber obedecer o marido. E eu me sentia presa de novo. Eu saí da casa do meu pai achando que teria uma nova vida, mas na verdade só troquei de dono. As coisas só pioravam, sabe? Cada dia que passava, mais difícil ficava. Eu me sentia sufocada, como se estivesse engolindo um veneno sem poder fazer nada. Eu fui perdendo minha própria identidade, meu valor, como se eu fosse só uma sombra, uma serviçal na casa dele. E quanto mais eu tentava agradar, mais ele se afastava, mais ele me tratava como se eu fosse nada. Até o pior momento da minha vida chegar.
Teve um dia que eu fui levar o prato de comida para ele, como sempre fazia. Quando cheguei até ele, com aquele prato quente, com a comida feita com tanto esforço, ele olhou para mim, olhou para a comida e, sem mais nem menos, bateu o prato no chão. A comida se espalhou por toda a sala. Aquele som do prato quebrando, eu nunca mais vou esquecer. Era como se o resto da minha dignidade tivesse se partido junto com aquele prato. Naquele momento, algo subiu dentro de mim, algo que eu não sabia que estava guardado. Uma raiva, um ódio que tomou conta de todo o meu ser. Eu não conseguia mais me controlar. Eu estava tão cansada, tão cheia daquela situação, daquela humilhação, que sem pensar, eu levantei a mão e dei um tapa na cara dele. Eu sabia que era um erro. Sabia que ele ia reagir, mas naquele momento eu não me importava. Eu queria que ele sentisse o que eu estava sentindo. E ele sentiu. Mas não da forma que eu esperava. Ele se levantou furioso, me empurrou com toda a força e eu caí no chão. Ele começou a me agredir, me xingar, dizendo que eu tinha que saber respeitar o homem da casa, que eu era apenas uma mulher e que tinha que aprender a viver no lugar dela. As agressões foram rápidas e eu não conseguia reagir. Eu só consegui me levantar, com o corpo doendo, e fui correndo para o meu quarto. Eu trancava a porta e me jogava na cama, chorando como se todo o sofrimento do mundo estivesse dentro de mim. Eu me encolhia em um canto do quarto, tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida. Como eu cheguei até ali? O que tinha acontecido comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas o que aconteceu depois? Você não vai acreditar. Eu achei que já tinha visto o pior, mas a vida ainda ia me mostrar muito mais. E se você acha que o que aconteceu até agora foi doloroso, espere só até ver o que eu fiz depois. O que eu fiz em seguida mudou tudo. Eu era uma menina de 19 anos, sabe? Uma menina cheia de sonhos, cheia de vontade de viver. Eu mal tinha saído da casa dos meus pais, mal sabia o que era ter uma vida de verdade, e estava vivendo um pesadelo nas mãos de um homem de 30 anos, que dizia ser meu marido. Um homem que deveria me proteger, me respeitar, e que, em vez disso, só me fazia sentir fraca, pequena, insignificante. Ele me batia, me humilhava, me tratava como um ser inferior, como se eu não fosse nem uma mulher, mas um simples objeto. Eu estava quebrada, já não sabia mais o que fazer. Mas a dor não acabou naquele momento, não. Quando eu estava ali, chorando no meu quarto, me remoendo, tentando entender como minha vida tinha chegado àquele ponto, ele apareceu. Ele entrou no meu quarto, como se fosse dono de tudo, e me olhou com aquele olhar frio, com aquele olhar ameaçador. Ele se aproximou de mim e disse com a voz firme: "Se você contar para sua mãe o que aconteceu, se você contar que eu te bati, você vai ver o que vai acontecer. Ninguém vai acreditar em você. E, se contar, vai ser o pior para você. Eu vou garantir que as coisas não vão ser boas para você." Ele estava me ameaçando com palavras que me fizeram tremer de medo. Ele sabia que eu tinha medo de contar para minha mãe. Sabia que ela ia ficar destruída, que ia me culpar, que ia me pedir para aguentar tudo em nome da família. Ele sabia que eu estava sozinha, que não tinha a quem recorrer. Ele sabia que, na minha cabeça, eu ainda acreditava que a família era tudo, que a honra do meu pai e do meu casamento eram mais importantes do que qualquer coisa. Mas ele não sabia que, por dentro, eu já estava me quebrando. Ele estava tentando me controlar, me calar, mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu sabia que se eu não fizesse nada, minha vida ia ser destruída ali, para sempre. E naquele momento, eu percebi que se eu não fizesse algo, eu nunca mais seria dona de mim mesma. Eu estava tão perdida, tão apavorada, mas uma raiva crescente tomava conta de mim. Eu sabia que ele queria me calar, queria me dominar, mas eu não ia deixar. Eu não podia. Eu tinha que lutar por mim mesma. O pior ainda não tinha acontecido, mas eu sabia que, se não reagisse, a minha vida nunca mais teria sentido. A pergunta era: o que eu faria agora? O que seria o próximo passo? Eu estava decidida a não ser mais submissa àquilo. Após aquele dia, ficou um silêncio entre nós dois.
2 dias sem palavras. Ele, fazendo de conta que nada havia acontecido, e eu, tentando lidar com tudo o que estava acontecendo dentro de mim. O pior de tudo era o vazio, o silêncio. Ele estava me tratando como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse a culpada por tudo, e eu não conseguia entender. Eu não sabia mais o que fazer, o que pensar, mas eu estava me sentindo cada vez mais sozinha. Então, numa noite, ele veio até o meu quarto. Eu estava deitada, pensando na vida, na dor, no que seria de mim. Ele entrou e me olhou com aqueles olhos vazios, como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse de consciência limpa. E aí, ele fez algo que me fez ficar ainda mais perdida. Ele se aproximou, começou a pedir desculpas, dizendo que estava arrependido do que tinha feito, que não queria ter me machucado, que tinha sido um momento de raiva. Ele se desculpava como se estivesse tentando me convencer de que tudo estava bem, de que ele era o bom da história. Naquele momento, por mais que eu soubesse que ele não estava sendo sincero, eu ainda estava tão fragilizada, tão quebrada, que, em um impulso, eu o perdoei. Eu me vi cedendo, como se perdoá-lo fosse a única forma de aliviar a dor. Mas, naquela hora, eu não sabia o quanto ele estava apenas manipulando tudo. Ele só queria que eu acreditasse nas suas palavras. Só queria me fazer sentir que ele merecia uma segunda chance. E eu acreditei. Mas aí, quando eu pensei que ele iria me respeitar, ele fez algo que me fez perceber tudo de novo. Ele me pediu para ir para a cama com ele. Foi naquele momento, naquele pedido tão frio, tão insensível, que eu percebi que ele não estava arrependido de verdade. Ele só queria me usar, como sempre fez, como se eu fosse um objeto. Ele não se importava com o que eu sentia, com a minha dor, com o fato de que eu ainda era virgem, de que eu ainda não tinha me deitado com nenhum homem. Ele não se importava com isso. Ele só queria que eu cedesse a ele, sem mais nem menos. E foi aí que a dor me fez despertar. Eu não queria perder minha virgindade com um homem que me tratava daquele jeito, que me humilhava, que me usava. Eu não queria que minha primeira vez fosse com ele, com alguém que só pensava em si mesmo, que me via como um simples pedaço de carne, como algo que ele podia simplesmente tomar quando quisesse. Eu queria algo diferente. Eu queria sentir amor, respeito, consideração. Mas não, com ele, não era isso que eu ia ter. E naquele momento, eu percebi que não podia mais viver assim. Que eu não ia permitir que ele fizesse isso comigo, que ele continuasse me manipulando e me tratando como se fosse um nada. Mas o pior de tudo é que eu não sabia o que fazer, porque até aquele momento eu ainda acreditava que, de algum jeito, eu tinha que salvar o casamento, salvar o que eu tinha. Mas o que eu ia fazer depois disso? O que eu faria para finalmente me libertar de tudo isso? Eu estava quase no meu limite, mas a grande decisão que eu tomei naquele momento foi o que realmente mudou minha vida. Eu não queria, não podia, não ia me deitar com ele. Depois de tudo o que ele fez, depois de me tratar como se eu fosse nada, eu neguei. Eu não queria mais nada com ele. Não queria ser usada, não queria que ele tomasse o que era meu, o que eu ainda tinha de respeito por mim mesma. Eu olhei para ele, com toda a raiva e dor que eu sentia, e falei tudo o que eu tinha guardado dentro de mim. Eu o esculhambei, falei tudo o que ele merecia ouvir. Eu disse que não ia mais me submeter a ele, que eu não era um brinquedo, que ele não tinha o direito de me forçar. Mas naquele momento ele se transformou. Ele não era mais o homem que eu tinha casado, aquele que me pedia desculpas, que fingia se arrepender. Ele se tornou um monstro, um homem completamente diferente. Ele me agarrou com força, com raiva, como se estivesse possuído, como se só o que importasse fosse me fazer obedecer. Ele me forçou contra a cama, tentando me usar de qualquer jeito, sem que eu quisesse, sem que eu consentisse, como se eu fosse apenas um corpo para ele. Eu comecei a gritar com toda a força que eu tinha, mas a cada grito ele parecia mais forte, mais violento.
Eu estava desesperada, tentando me livrar dele, tentando me soltar, mas ele me apertava, me dominava. E foi aí, naquele momento de puro desespero, que eu vi a barra de madeira do lado da cama. Ela estava ali, ao alcance das minhas mãos, e o medo e a raiva tomaram conta de mim. Eu não pensei em nada, só sabia que eu precisava me livrar dele, eu precisava me defender. Com todas as minhas forças, eu peguei a barra de madeira e, com um grito de pura raiva, dei uma paulada na cabeça dele. A força da batida foi tão grande que ele desmaiou imediatamente. Ele caiu no chão, inconsciente, e ali, naquele momento, eu senti um alívio. O medo, a dor, a opressão. Tudo foi embora por um segundo, porque finalmente eu estava no controle. Ele estava no chão e eu estava em pé. Mas naqueles segundos, eu não sabia o que fazer depois. O que acontece depois que você faz algo assim? O que acontece quando você se vê em uma situação em que precisa lutar pela sua vida, pela sua dignidade? Eu não sabia se o que eu fiz foi certo, se eu deveria ter feito de outra forma. Mas naquele momento, eu só queria sobreviver. Eu só queria ser livre. Eu não sei o que você faria, mas eu sei o que eu fiz. E o que veio depois disso mudou tudo na minha vida. Quando eu vi ele caído no chão, sem reação, eu sabia que aquele momento era a minha chance de fugir. Eu não pensei duas vezes. Eu corri como se a minha vida dependesse disso, e de certa forma dependia. Eu sabia que, se eu ficasse ali mais um minuto, ele ia se levantar e me fazer pagar por tudo o que eu tinha feito. Eu não queria mais viver naquele lugar. Não queria mais ser vítima das mãos dele, de ninguém. Eu não queria mais me sentir presa, sufocada. Eu saí correndo daquela casa, sem olhar para trás, sem saber o que ia acontecer. Só sabia que tinha que chegar em casa, com minha mãe. Eu precisava contar tudo, contar o que ele tinha feito comigo, contar a verdade, porque eu não aguentava mais. Minha alma estava quebrada, meu coração sangrava. Eu precisava que alguém me ouvisse, me entendesse. Eu cheguei em casa, estava tremendo, mas fui direto para o quarto da minha mãe. Ela me olhou e viu o desespero nos meus olhos, o medo que ainda me dominava, e foi aí que eu contei tudo. Cada palavra parecia sair com dificuldade, como se minha garganta estivesse apertada. Eu falei tudo. Falei que ele me bateu, falei que me forçou, falei da ameaça, da humilhação. Contei tudo, cada pedaço da dor que eu carregava. Minha mãe ficou horrorizada. Eu vi o rosto dela mudar, os olhos dela se encherem de lágrimas, mas ela não chorou. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando tudo, como se estivesse buscando a melhor forma de me proteger. E então ela falou com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Ela disse: "Minha filha, você não vai mais sofrer. Eu vou proteger você. Ninguém vai colocar a mão em você, nem mesmo seu pai. Eu não aguento mais ver você sofrer. Chega! Você não vai mais viver assim. Eu vou fazer o que for preciso para você estar segura, para que você tenha paz. Ninguém vai te machucar de novo, eu prometo." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se curou ao mesmo tempo. Eu senti que minha mãe, finalmente, estava ao meu lado, que ela não iria mais me deixar. Eu não estava mais sozinha. Eu sabia que, com ela, eu podia ter uma chance de começar de novo, de ser feliz, de ser respeitada. Minha mãe me deu força, me deu coragem. Ela me deu a chance de recomeçar. E depois daquele dia, a minha vida mudou para sempre. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa eu sabia. Eu não ia mais permitir que ninguém me tratasse daquele jeito. Nem mesmo ele, nem ninguém. E o que aconteceu depois dessa promessa da minha mãe foi algo que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava ali, desabafando, contando tudo para minha mãe. Eu falava sobre o que havia acontecido na casa dele, sobre os abusos, as humilhações, o que eu tinha vivido todos aqueles meses. As palavras saíam como se eu estivesse tirando um peso enorme de cima de mim. Eu não conseguia parar de falar. Tudo parecia sair de uma vez,
como um rio desaguando depois de uma tempestade. Eu precisava falar, precisava que alguém soubesse a verdade. E foi quando eu terminei de falar que algo estranho aconteceu. Eu não sei se foi o meu coração, se foi a sensação de alívio ou o medo, mas eu percebi que o silêncio ficou pesado, de repente. Eu olhei para minha mãe e ela estava tão imóvel, tão quieta, com os olhos fixos, como se estivesse ouvindo algo além da minha voz. E foi então que eu ouvi um passo familiar. Era meu pai. Ele estava atrás da parede, ouvindo tudo. Não sei como, mas ele estava lá, escutando cada palavra que eu dizia. Eu nunca imaginei que ele fosse ouvir, que ele fosse estar tão perto naquele momento. Quando ele ouviu tudo, eu vi um brilho nos olhos dele, algo que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era desprezo, era algo diferente. Algo que tocou ele de alguma forma. Meu pai, pela primeira vez, parecia sentir pena de mim. Ele entrou no quarto e a expressão dele, eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim, olhou para minha mãe e com a voz embargada disse: Maria, você não vai voltar para aquela casa não. Não vai. Você vai ficar aqui com a gente. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu não vi o que estava acontecendo com você, mas eu não vou mais permitir. Eu não posso mais deixar você passar por isso. Você vai ficar com a gente agora. Não vai mais para lá. Eu fiquei em choque, não sabia o que pensar. Meu pai, aquele homem tão severo, tão rígido, aquele que sempre foi tão autoritário, agora estava dizendo que eu não ia voltar para aquela casa, que eu não ia mais viver com Crispim. Era como se uma onda de alívio passasse por mim, uma sensação de liberdade, de que finalmente alguém me protegia. Meu pai, que nunca havia me defendido de nada, estava me protegendo agora, e naquele momento eu senti que ele, de alguma forma, finalmente entendeu. Foi a primeira vez que vi meu pai agir como um pai de verdade. Ele estava preocupado comigo, ele queria que eu ficasse em casa, que eu estivesse segura. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Naquele mesmo dia, meu pai foi atrás de Crispim. Ele procurou ele, e o que ele fez, eu jamais esperava. Ele foi lá e forçou Crispim a assinar o divórcio. Meu pai finalmente estava tomando uma atitude. Ele foi lá e fez o que eu nunca imaginei que ele faria. E naquele momento eu soube. Eu não era mais casada. Eu estava livre. Livre daquele homem. Livre daquela casa. Livre daquela vida. Eu fiquei ali, sentindo um alívio profundo, como se uma prisão tivesse se quebrado dentro de mim. Eu não sabia o que viria depois, mas eu sabia que agora eu tinha uma chance. Uma chance de viver de novo, de recomeçar, de ser a mulher que eu deveria ter sido desde o início. Os anos passaram. E aos 24 anos, eu já não era mais aquela menina assustada e submissa de antes. Eu tinha aprendido a viver, a me encontrar, a tomar conta de mim mesma. Meu pai, por mais que ainda fosse um homem rígido, começou a me respeitar. Ele não me pressionava mais como antes, ele já não interferia em tudo o que eu fazia. Ele percebeu que eu tinha crescido, que eu não era mais a mesma pessoa de antes. E aos poucos, ele começou a me deixar seguir meu caminho. Eu comecei a trabalhar na roça de cacau, um trabalho simples, mas que me dava a liberdade e o sustento que eu precisava. Eu aprendi a cuidar de mim, a valorizar o que era meu. Foi nesse lugar, naquelas terras simples, que eu conheci Gonçalo. Gonçalo era um rapaz simples, mas com um coração grande. Ele tinha 29 anos e uma personalidade encantadora. Ele trabalhava lá na roça também, e logo de cara eu senti uma conexão com ele. Ele era diferente de todos os homens que eu havia conhecido, muito diferente de Crispim. Gonçalo não me tratava como propriedade, como algo que ele pudesse dominar. Ele me respeitava, me olhava como mulher, como pessoa. E com o tempo, fomos nos conhecendo, nos apaixonando. Eu já não queria mais saber de arranjo de casamento, de ser forçada a algo. Eu queria, finalmente, tomar minhas próprias decisões, escolher o meu próprio destino. E foi o que eu fiz. Eu mesma apresentei Gonçalo ao meu pai. Fui eu quem disse a ele
que agora eu havia encontrado um homem que me fazia bem, que me respeitava. Gonçalo, com todo o respeito que sempre teve por mim, foi até o meu pai e pediu a minha mão. Pela primeira vez, não foi meu pai quem escolheu. Foi eu quem escolhi. Foi Gonçalo quem pediu. E, para minha surpresa, meu pai aceitou. Ele parecia ver algo nele que não via nos outros. Talvez fosse a forma como Gonçalo me tratava. Talvez ele tenha visto em Gonçalo o que ele nunca foi capaz de ser para mim. Um homem de verdade. E assim, com 24 anos, eu me casei. Gonçalo tinha um barraco simples, mas era o lar que eu sempre sonhei. Nada de luxo, mas tudo com muito amor. Foi ali que começamos a nossa vida juntos, sem pressões, sem obrigações. Apenas dois corações que se encontraram e decidiram construir uma vida baseada no respeito e na felicidade. Com Gonçalo, eu aprendi o que era ser amada de verdade, sem medo, sem dor. Ele me deu o que eu sempre sonhei, e com ele eu finalmente encontrei a paz que eu tanto procurava. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas eu sabia que agora eu estava no caminho certo. Foi com Gonçalo que eu tirei minha virgindade. Eu sei que parece estranho, mas com ele eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Ele não me forçou, não me pressionou. Ele me tratava com tanto carinho, com tanto respeito, que eu me senti segura, pronta. Aos 24 anos, depois de tudo o que passei, foi com ele que eu aprendi o que realmente significava o amor. Não aquele amor cheio de dor e sofrimento, mas um amor tranquilo, um amor puro. Eu me sentia como se estivesse começando uma nova vida, como se finalmente eu fosse dona do meu próprio corpo e da minha própria história. Com Gonçalo, eu pude vivenciar tudo de uma forma diferente, sem pressa, sem medo. Ele foi gentil, me fez sentir importante, me fez sentir que eu tinha o direito de ser feliz. Eu, que tanto havia sofrido, finalmente me senti completa, de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse possível. E, com Gonçalo, eu descobri que a verdadeira liberdade não estava só em ser livre fisicamente, mas em ser livre emocionalmente, em ser livre para amar e ser amada. Essa foi a minha história, a história de uma mulher que passou por muito, mas que no final encontrou a sua paz, encontrou o amor e, mais importante, encontrou a força dentro de si mesma para mudar sua vida. Não foi fácil, e eu sei que muitas de vocês podem se identificar com parte dessa jornada. Se você se emocionou, se de alguma forma a minha história tocou o seu coração, quero te pedir um favor. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história com outras pessoas. Pode ser que alguém que você conheça precise ouvir isso, que precise saber que a mudança é possível, que a gente pode se reerguer, não importa o quanto a vida nos derrube. Eu fico muito feliz de poder compartilhar minha experiência com vocês, e quero que saibam que, se você está passando por momentos difíceis, não está sozinha. Eu passei por tudo isso e hoje estou aqui, contando minha história. Você também pode encontrar sua força. Fique com a gente, porque aqui estamos todos juntos. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, sua história ainda está sendo escrita e você tem o poder de transformá-la.